Muito que essa eleição de 2024 poderia ser marcada pela polarização, mas foi muito além disso. A gente está falando que aqueles que estão no poder, que estão na máquina, de fato conseguiram se reeleger ou caminhar para um segundo turno. Raras exceções no Brasil. Carol, a gente mostrou 3 casos de prefeitos que não se deram bem no primeiro turno e acabaram, por causa da má avaliação, não avançando para o segundo turno. Mas para esses 3, nós temos 10 prefeitos reeleitos no primeiro turno, com votações expressivas acima de 70%, 80%. Mas não foi essa a única marca dessas eleições. Vou mostrar para vocês quais são os destaques e as tendências da eleição de 2024, Carol, porque a gente tem aqui, olha só. Em primeiro lugar, não foi sobre Lula versus Bolsonaro. Esta eleição não é sobre a disputa de presidente e ex-presidente, como muitos apostavam. Ela também foi marcada pelo fracasso dos outsiders. Aqui em São Paulo, especificamente, nós tivemos José Luiz da Atena e Pablo Marçal derrotados, não conseguiram chegar no segundo turno. Belo Horizonte com Mauro Tramonte? Belo Horizonte com Mauro Tramonte, muito embora seja um deputado estadual, era também da televisão, acabou tendo essa derrota. O Carlos Viana é outro que também estava disputando em Belo Horizonte, não foi à frente. Você tem a Cristina Grêmio em Curitiba, que de fato é uma jornalista, também avançou, mas ainda assim os outsiders da política que nunca tinham participado do processo político não se deram bem. O continuismo foi a marca dessa eleição. A gente teve 10 prefeitos bastante bem votados, como é o caso de João Campos e Eduardo Paes, que foram reeleitos prefeitos de Recife e Rio de Janeiro. Assim como a vantagem de ter um governador como padrinho. Topázio Neto falava para a gente agora sobre a proximidade dele com o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que pesou lá na disputa local na capital do estado. Mas tem outros exemplos, como por exemplo o Hélder Barbalho, que talvez seja o caso mais expressivo dessa eleição. O Hélder que fez de um ex-secretário dele, o Igor Normando, de um semi-desconhecido, ou um quase desconhecido, para o líder na eleição, disputando agora o segundo turno com muita vantagem e chance de vitória por lá. E claro, a força da direita não pode deixar de ser marcada aqui. O PL de Jair Bolsonaro fez 2 prefeitos, o Tião Bocalum, que a gente ouviu, o JHC, João Henrique Caldas de Maceió, também eleito pelo PL, mas outros expoentes da direita, como Bruno Reis, ali do lado de ACM Neto, do União Brasil, eleito prefeito em Salvador. Então, a direita conseguiu ter bons resultados nessa eleição, assim como o Centrão, que também avançou bastante. Não é à toa que os partidos que mais vão governar a população em número e que terão mais cidades sob seu comando são partidos do Centrão, como, por exemplo, o MDB, o PSD e o União Brasil. Cury, as eleições trazem tendências, trazem recados. O que 2024 já nos ensina para 2026? Antecipou aqui ao longo da última semana muitos desses pontos. Tanto eu quanto o Pedro Duran, a gente fez aquela brincadeira sobre expectativa e realidade para essas eleições. Inclusive, ontem a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi na mesma linha do que a gente havia dito, com relação principalmente ao uso da inteligência artificial. Era uma grande preocupação e não se tornou, de fato, uma dor de cabeça, nem um empecilho para o pleito eleitoral desse ano. Inclusive, uma fonte com quem eu conversei ontem, que atuou muito nessas eleições na Justiça Eleitoral, disse o seguinte, que o uso da inteligência artificial nessas eleições foi a brasileira. Não foi como aconteceu em outros países do mundo, com o objetivo de desvirtuar, desinformar. Foi mais uma forma de fazer chacota com determinado candidato, algo que logo de cara se via que era uma brincadeira, goste ou não dessa brincadeira, mas que não motivou tantos direitos de resposta quanto era aguardado. Outros pontos. A urna não foi contestada em momento algum. Isso é considerado um grande marco nessas eleições de 2024, no primeiro turno, porque quem perdeu não reclamou, não contestou, não colocou em xeque a lisura do processo eleitoral, como a gente acompanhou em 2022 com uma intensidade muito grande. E como aconteceu também em 2018 nas eleições presidenciais. Sobre lições de casa, Carol, Pedro e quem nos acompanha. As fontes com as quais eu conversei ao longo dos últimos dias, da última semana e principalmente ontem à noite, dizem o seguinte, que é preciso haver um trabalho prévio contra as organizações criminosas de uma maneira mais intensa. Houve uma resposta da Justiça, pela Justiça Comum, pelo Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais eleitorais, pela Polícia Federal, mas é preciso fazer mais.
Diz também, essas fontes com as quais eu conversei, elas dizem que é necessário haver uma discussão sobre freios a candidatos disruptivos, principalmente na questão da propaganda eleitoral. É uma menção velada a Pablo Marçal. O que eles dizem? Que novas resoluções sobre a propaganda eleitoral devem ser feitas para evitar discursos agressivos e fraudulentos durante a propaganda eleitoral. Isso pode acontecer pelo Congresso Nacional, não havendo um ambiente político para isso, pode partir do Tribunal Superior Eleitoral. Uma fonte diz o seguinte: talvez criar uma regra geral sobre violência em debates eleitorais e endurecer as regras sobre os abusos no campo do ataque à honra de adversários com base em alegações que são sabidamente falsas. Ou seja, é o uso da desinformação para atacar, não somente por meio de publicações, mas também na propaganda eleitoral, nas disputas, nos debates políticos. Então, esse foi um balanço feito por quem atuou diretamente nessas eleições, não só para o segundo turno, mas mirando principalmente 2026. E seguimos com esse olhar para 2026 com o Pedro Venceslau. Pedro, os candidatos a prefeituras de capitais, por vezes, eles têm um plano ainda maior, um projeto ainda maior na política, que é, em 2026, disputar o governo do estado. Em quais capitais esse planejamento está muito claro? Recife e Rio de Janeiro. E são dois casos onde o presidente Lula está olhando com muita atenção, porque são dois ativos importantes para a candidatura dele em 2026. Tanto o Eduardo Paes no Rio de Janeiro quanto o João Campos em Recife são aliados importantíssimos para o presidente Lula. Isso é bom para o Lula, porque ele tem ali um palanque consolidado nesses estados. O PT certamente vai ter que trabalhar para integrar essas coligações em 2026, mas é ruim para o PT, porque o PT vê o surgimento, o crescimento de novas lideranças do campo progressista que não são do partido. Essa foi uma eleição que foi marcada pela falta de renovação partidária, pela falta de surgimento de novos quadros políticos com potencial para disputar eleições majoritárias do PT em 2026. Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, ele já desponta como candidato a governador numa chapa que potencialmente deve ter um candidato do PT como vice e deve ter também um candidato da coligação ou do PSB para senador. E aí o presidente Lula, então, garante ali um espaço político importante. O João Campos, agora em Recife, já começa a trabalhar começa a sua eleição em 2026 já a partir dessa semana, quando ele começa a circular pelas cidades do interior, do sertão, de Pernambuco, para consolidar a eleição de candidatos a prefeito que são do seu campo, para fazer frente a Raquel Lira, do PSDB, que também está trabalhando nas eleições do interior do estado para consolidar o seu grupo político. Agora tem o caso, por exemplo, do Bruno Reis, em Salvador. Nesse caso, não necessariamente ele já desponta como um candidato a governador, porque o nome lá é o do seu padrinho político, ACM Neto. ACM Neto tentou se eleger governador em 2022, não conseguiu. Desde então já vem trabalhando nesse projeto e deve tentar novamente em 2026, com a retaguarda do seu aliado político, depois dessa vitória importante na capital, que deve dar a ele musculatura política para tentar o governo em 2026, enfrentando o PT.